Eu queria que você repetisse antes de sentar. A minha família é resposta de Deus para a minha nação e para as nações. Aleluia. Pode sentar. Gostaria que a mídia me ajudasse hoje. Vamos ler alguns versículos da palavra. Eu gostaria que vocês abrissem Gênesis 12, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Quero iniciar ministrando sobre a vida de vocês que a família, ela é um projeto do Senhor. Muitas das vezes nós falamos, nossa família é cheia de defeitos, é cheia de falhas, mas mesmo assim ela continua sendo um projeto de Deus. A família, a palavra vai dizer, desde Gênesis 1 e 2, a palavra diz que a família vem mesmo antes do pecado. A família foi algo que o Senhor projetou. A família foi algo que nasceu do coração de Deus. A sua família nasceu do coração de Deus. A sua família é projeto do Senhor. Muitas das vezes nós pensamos com a circunstância que vai acontecer na nossa vida, dentro da nossa família, muitos erros, muitas falhas. Nós até julgamos sim que a nossa família é uma família falida. Mas eu vim nessa noite ser profeta para você, para dizer: a tua família foi o Senhor. A tua família estava no coração de Deus. Eu fico imaginando, sabe, o Senhor escolheu meu esposo. Escolheu meu esposo, a Ana Clara e o Benjamin para ser uma família. Cada um com um propósito, mas uma família que é a resposta para essa nação e para as nações. Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós fomos chamados para o Senhor para algo. A nossa família foi chamada com promessa e propósito pelo Senhor. A palavra vai dizer que a nossa família, ela é preciosa para Deus. Já pararam para pensar que a sua família é preciosa para Deus? E eu queria te perguntar nessa noite, a sua família, para você, tem sido um peso ou um projeto de Deus? É forte, né? Mas muitas das vezes, nós pensamos que a nossa família é peso. Os nossos filhos é peso. Eu vejo muito assim, muitas mães, quando engravida, já sabem que vai ter um período que você vai ter que ficar quieta, cuidando do seu filho. Todo mundo já sabe sobre isso. Mas o que eu tanto escuto é: nasceu, eu parei minha vida. Não, você parou sua vida porque você quis. O seu filho não é empecilho, o seu filho não é peso. Foi você já sabia. Porque muitas das vezes nós falamos assim: quero gerar. Mas eu acho que a gente fica pensando só naquela barriga bonita que eu acho. A gente não pensa mais à frente. E muitas das vezes a herança que o Senhor te deu, você está julgando como peso sobre a sua vida. Muitas das vezes você está julgando o seu esposo que você tanto orou, querendo um casamento, como um peso sobre a sua vida. Muitas das vezes, homens, você queria tanto casar que você está julgando a sua esposa como um peso sobre a sua vida. Hoje o Espírito Santo te pergunta: a sua família tem sido peso sobre a sua vida ou ela é projeto meu? A palavra vai nos ensinar que tudo começa com uma verdade fundamental. A mudança, realmente tem que ter uma mudança de mente. Esse século nós temos que mudar a nossa mente. Porque quando a gente começa a entender que a minha família, a minha casa, ela é projeto do Senhor, eu não julgo mais minha casa como peso.
Eu não julgo mais meu esposo como peso. Eu não julgo os meus filhos como peso, e sim como um projeto de Deus sobre a minha casa. Ei, é um privilégio ser escolhido por Senhor. É um privilégio ter a nossa casa escolhida por Deus. Eu fico imaginando assim, quando Deus estava criando a gente, dizendo: essa vai com esse propósito, essa vai com essa promessa. É um privilégio carregar propósitos e promessas do Senhor do céu. Nós não somos comuns, não somos pessoas normais, não somos pessoas que estão no mundo se corrompendo, não. Nós fomos chamados por Deus para fazer a diferença nessa terra. Nós fomos chamados por Deus para se posicionar como filha de Deus, como filha de um Deus que pode todas as coisas. Nós fomos chamados para cuidar do projeto de Deus, com excelência, não de qualquer jeito. A nossa família não tem que ser cuidada de qualquer jeito, é com excelência. Se você errou, peça desculpa. Se você falou mais alto com seu esposo, peça desculpa. Ah, mas ele é errado sim, tá? E aí, mas peça desculpa. Deus está querendo só uma pessoa se levantando para casa para mudar o ambiente. Aí a mulher fica esperando o esposo fica esperando a mulher e os filhos ficam à mercê. Posso falar uma grande verdade? Os filhos que estão se levantando. Posso dizer uma coisa? Isso é uma vergonha. É lindo, mas é uma vergonha. Porque um papel de um pai, um papel de uma mãe, é ensinar para o filho. Mas os filhos que estão tendo ensinar coisas que os pais já sabem. Nós precisamos realmente se posicionar a nossa casa, porque sabemos que somos resposta para essa nação, para a nação brasileira. Somos resposta, só que resposta do Senhor, não resposta de Satanás, tá? Porque muitas das vezes as pessoas têm olhado a nossa casa não como uma casa que o Senhor habita. Porque a gente vem para a igreja todo bonitinho, segurando na mão dos nossos filhos. Todo mundo pensa que é uma família de Deus. Mas dentro de casa, só os vizinhos sabem realmente se é de Deus ou se não é. Então dá na hora da gente se posicionar como um projeto de Deus. Pessoas que carregam promessas e propósitos do Senhor. São pessoas que não se corrompem com o mundo. São pessoas que não se corrompem com a mentira. São pessoas, quando as pessoas começam a ouvir, eu estou trabalhando em um determinado lugar, e aí uma das mulheres fala demais, fala muito, e aí o Senhor falou assim: você foi colocada aí com um propósito, Morgana. E aí eu achei tão engraçado que ela é muito assim, sabe aquelas pessoas que já falam sem pensar? E aí ela falou assim: essas manchas, você apanhou do seu marido ou são alergia? Eu falei: não, eu não apanhei do meu marido. Eu sou cristão, meu esposo é cristão. Meu esposo cuida de mim como uma princesa. Isso aqui é alergia de um remédio. Mas para as pessoas olhar para a nossa marca, com essas marcas desse rosto que eu falo: oh meu Deus, quando vai sair? O Senhor falou: filha, é processo. As pessoas já imaginam o quê? Violência. É porque o que está acontecendo nesse mundo. As pessoas estão acostumadas. Da maneira que ela falou, ela está acostumada a ver mulher machucada. Eu estou acostumada. Sabe, a gente está vivendo em tempos que é só Jesus. Mas Jesus levanta famílias para entrar em lugares para mudar o ambiente. Não é você, é por você não, é porque você tem propósito e promessa do Senhor. Eu não entrei nesse lugar à toa. Eu entrei nesse lugar para ser usada para o Senhor, para outras vidas. E é assim você. E é assim seu filho, e é assim a sua casa. A família, ela não nasceu por acaso. Mesmo com os defeitos que às vezes a gente se estressa, né? Mas ela não nasceu por acaso. Você não está aqui nessa terra por acaso. Você não está aqui nessa terra para passear somente. Você está aqui nessa terra para fazer o que o Senhor colocou na sua vida.
Onde muitos vê falha, Deus vê promessa. A sua família pode ter sido julgada como um projeto falido, mas Deus vê propósito, Deus vê promessas. Quando Joabe subiu aqui, eu fiquei ali, até a apóstola falou assim, a Morgana está tão feliz, sim. Porque minha família era julgada pelo que o Joabe fazia antigamente. Minha família, muitas das vezes, uma vez o Joabe me estressou tanto, que eu quase perdi o Benjamin. E eu falei, mãe, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, mas eu tive uma pessoa, falou assim, continua. Porque o Senhor vai mudar a história de vocês. E quando Joabe, ele sobe aqui aquele dia, eu falei para minha sogra, lembra daquele filho que deixava a senhora doida? Lembra daquele filho que a gente tinha que trancar a porta para não beber? Lembra daquele filho que bebia hoje e só queria parar daqui 3 dias? Deus mudou a minha casa. Deus mudou a minha família. Para muitos, a minha família era um projeto falido. Não! Muitos viam, mas Deus viu uma promessa. E eu falei para ele, amor, a consagração pastoral está chegando. E aonde eu estou bem chorosa, porque eu fico pensando, para muitos seria apenas uma qualquer uma. Mas o Senhor já tinha promessa na minha vida. Sabe, eu fico imaginando, o Senhor já tinha uma promessa como um pastor, o meu esposo como um pastor. Ei, deixa eu te dizer, ninguém vai destruir o projeto que o Senhor tem na sua vida. Queira Satanás ou não, ninguém vai destruir. Quem é aquele para matar os projetos do Senhor? Quem é aquele para matar aquilo que o Senhor já decretou? Quem é aquele para decretar morte onde o Senhor decretou vida? Quem é? Não tem ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa o que estão falando, não importa o que estão dizendo, a sua família tem propósito, a tua família tem promessa e nada, e nem ninguém vai matar isso, e nada, e nem ninguém vai tirar isso da tua casa. Oh, aleluia! Gênesis 12. Pode colocar para mim? Gênesis 12. A palavra diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe o que o Senhor está dizendo? Todo projeto do Senhor carrega uma promessa. A promessa não veio sobre Abraão, somente sobre Abraão. A promessa não veio só somente sobre muitas terras, não. A promessa veio sobre uma geração, sobre uma descendência. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A promessa que o Senhor tem na sua vida não para em você. Vai para os seus filhos, vai para os seus netos, vai para os seus bisnetos, vai para uma geração, vai para uma descendência. A promessa que o Senhor fez na minha vida não vai parar em mim. A promessa que o Senhor fez na minha vida e do meu esposo vai alcançar os meus filhos, vai alcançar os meus netos, vai alcançar meus bisnetos, vai alcançar a minha descendência, e assim é na sua casa. Abraão foi chamado, mas ele não foi chamado por ele só, por causa dele, não. Foi por causa de uma geração, uma descendência. Ei, deixa eu te falar, o Senhor tem promessa sobre sua casa, sim. Não é só para você, tá? Adulto. É para os seus filhos. É para os seus netos. É para os seus bisnetos. É para a sua descendência, é para a sua geração. Nós vivemos, né? Vamos falar da nossa infância. A gente vive muita coisa na nossa infância. Muitas coisas não são ensinadas. Eu não nasci em um lar evangélico. Eu nasci em um lar um pouco complicado. Um lar onde meu pai bebia muito.
Tinha muitas brigas, minha mãe e meu pai que eu tinha vergonha, aonde minha mãe quebrava quase tudo. Eu tinha muita vergonha. Muita, muita, muita vergonha. E eu falava para o Senhor, por que é assim a minha casa e das minhas amigas não é? E a gente vai crescendo, a gente vai crescendo, e a gente vai trazendo um pouco da nossa infância para a nossa vida adulta. Só que quando eu encontrei o Senhor, e o Senhor falou assim, filha, você não vai ser como te ensinaram na infância. Você vai quebrar esse ciclo. O problema, sabe o que é? Que a gente aprendeu algo na nossa infância que nós nos machucaram, a gente está passando para os nossos filhos. Ei, está na hora de você quebrar esse ciclo. Porque senão você não quebra, você passa para os seus filhos passam para o seu neto passa para os filhos dele e vai essa geração. Uma geração de lar rachado, uma geração frustrada. Não! Está na hora de você falar, acabou, vai encerrar aqui em mim, eu vou fazer diferente. Os meus filhos vão aprender diferente. Sabe por que o Senhor fez a promessa sobre a vida de Abraão? Porque a palavra vai dizer em 18, 19, diz assim, porque eu tenho te conhecido, Abraão, e sei que ele há de ordenar aos seus filhos a sua casa e depois dele. O Senhor diz, Abraão, a promessa está sobre você, sabe por quê? Porque eu te conheço, eu sei que você vai ensinar a sua casa. Ei, pais, o papel de ensinar aos seus filhos o caminho do Senhor é seu e não da igreja. O papel de ensinar aos seus filhos o caminho não é da salinha. Somos complementos. Eu e o Gil já nos culpamos demais, já choramos demais. O Paulo está aqui, ele pode dizer. Eu falei, Paulo, por que essas crianças não vão mais fundo? Por que essas crianças não vivem, Paulo, as meninas? E um dia orando, o Senhor, Morgana, pare de se culpar. Filha, tem que começar em casa. Tem que começar em casa. O Senhor, Ele chama Abraão porque Ele sabia que Abraão ia passar de geração em geração, porque a promessa foi para passar de geração em geração. Está na hora, porque eu vejo assim, os nossos filhos vão para a escola e só aprendem coisa que não presta. Só chega falando coisa que não presta. Aprende palavrão e às vezes nossos pais estão muito ocupados com muitas coisas. E Satanás está lá sentado, continua, pai, no seu celular. Continua, pai, com o seu trabalho. Priorize só o seu trabalho, pai. Mãe, está cansada demais? Priorize só limpando casa e deixa que eu vou plantando a semente no seu filho. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás não perde tempo, tá? Todos os dias ele está armando algo para pegar os nossos filhos. Aí a gente, muitas das vezes, quando acontece uma coisa, a gente fala assim, meu Deus, o Senhor não estava vendo? Não, é você que não estava. Porque muitas das vezes o Senhor tem abrido os nossos olhos. Muitas das vezes o Senhor tem mostrado algumas coisas e a gente, não, o Senhor está cuidando, sim, o Senhor está cuidando, mas você precisa se mexer. Você precisa se posicionar. Você precisa saber o que o seu filho vê na internet, o que o seu filho vê no YouTube. Você precisa saber as amizades do seu filho. Você precisa saber com quem o seu filho fala. Você precisa saber. Porque hoje o mundo está chamando, vem para mim, as coisas do mundo é ruim? Não é. São passageiras, mas não é ruim. E aí, muitas das vezes, a gente quer criar os nossos filhos como os nossos pais nos criaram. O filho já vem falar alguma coisa, a gente já sai gritando. Acabou, fechou a criança. Ela vai ficar com medo de falar para você, sabe por quê? Porque você já repreende antes de escutar. E muitos de nós, adultos, não nos expressamos porque temos medo de repreensão, porque fomos muito repreendidos. E às vezes o filho quer falar algo que aconteceu, quer alertar de algo e a gente já pega e briga. Ei, pai, está na hora de escutar mais um pouco. Está na hora de tirar, sabe,
Eu sou pai, eu que mando, eu sei que é nós que mandamos na nossa casa. Mas está na hora de ouvir mais um pouco os nossos filhos. Sabe, o Senhor, quando Ele escolhe Abraão, porque Ele sabia, Ele conhecia. Ei, Jesus te conhece. Jesus sabe como está a sua casa. Jesus sabe se sua casa está bem ou se não está bem. Deus libera a promessa, mas essa promessa não termina em você. Só que o que sustenta a promessa é o altar. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: tem tido altar dentro do seu lar? Como está o altar dentro do seu lar? A palavra vai nos ensinar 12 de Gênesis novamente. A partir do 7 vai falar assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra novamente. E Abraão edificou um altar ao Senhor. E moveu-se ali para a montanha, armou a sua tenda. Abraão, ele me ensina que antes de levantar a tenda, eu tenho que levantar um altar. Abraão me ensina que o que sustenta a promessa é o altar levantado dentro do meu lar. Dentro do meu lar tem que ter um altar de adoração, de louvor, de palavra. Dentro do meu lar tem que ter, os meus filhos precisam ver eu adorando, eu orando, eu lendo a palavra. E outra é chamar: filho, vem. Meu filho, vem, vamos orar, porque a importância do altar é ensinar para os seus filhos. E eu pergunto para você nessa noite: como está o altar do teu lar? Morgana, não tem. Morgana, está rachado, eu preciso restaurar. Eu pergunto para você nessa noite: tem palavra dentro da sua casa? Tem adoração dentro da sua casa? Tem louvor dentro da sua casa? Tem momento de mesa dentro da sua casa? A gente tem 7 dias na semana. Quantos dias você senta com seu filho para orar? Quantos dias você senta para ler um capítulo da Bíblia? Quantos dias você, mãe, prepara uma mesa, sabe? Não com as melhores louças, que não é sobre isso, é sobre a mesa, a importância da mesa. Pode ter um copo de requeijão, mas se você está sentado com a tua família, isso tem valor. Não tem mesa, senta no chão. Não quer sentar no chão, senta no sofá, mas tem que ter um momento. Você tem 7 dias na semana. Quanto tempo de mesa você tem com seus filhos? Quantos dias de mesa você tem com seus filhos? Ou seus filhos têm mais tempo com os colegas da escola do que com os próprios pais? É pesado. É pesado. E quando eu estava orando ao Senhor, eu até mandei para a apóstola. Eu falei: apóstola, eu mesmo vou ministrar domingo. Ela falou: sim, filha. E aí eu falei: Senhor, é uma palavra pesada. E aí o Senhor falou assim: o que Ele me mostrou, eu caí no chão chorando. Eu fecho, quando o Joab está em casa, fica mais fácil para estudar com das crianças. Mas quando as crianças estão também, eu oro ali, eu começo a chorar e eles vêm me abraçar. Entende? Aí a Ana Clara fala: mamãe, você está crescendo espiritualmente, né? Porque ela entende que se a gente ler a Bíblia, orar, a gente cresce espiritualmente. Eu falei: é sobre isso. E aí ela me abraça, o Benjamin, vão para o quarto deles e eu continuo ali. Mas o Senhor falou assim: minha filha, fala para ele, PN, que está chegando um tempo aonde a gente verá um mover muito grande dentro dessa igreja. Chegará um tempo aonde a gente verá adolescentes sendo batizados. Chegará um tempo que as nossas crianças profetizarão. Chegará um tempo. E quando o Senhor falou isso, eu comecei a chorar. E o Senhor me mostrava as crianças correndo pela essa igreja. E o Senhor falou assim: filha, eu tenho ficado no culto de adolescente. Eu tenho participado do culto Kids. Sem filha, você não imagina o que eu vou fazer na MPN por esses dias. Mande, fale para os pais. O altar precisa ser restaurado. Levanta esta geração
traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Levanta esta geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Eu profetizo que na tua casa haverá palavra. Eu profetizo que na tua casa haverá adoração. Eu profetizo um novo tempo espiritual sobre a tua casa. Eu profetizo crescimento. Eu profetizo avivamento. A tua casa será cheia. A tua casa será cheia. Os teus filhos serão batizados. Ei, paz. Eu não ia falar disso, mas o Senhor tem me incomodado muito. Hoje, quando o Senhor me deu isso num quarto, eu chorei muito porque eu vi os rostos de alguns dos adolescentes e algumas das crianças. E aí o Senhor me mostrava que acontecia o culto normalmente como acontece. E essas crianças e os adolescentes saíam correndo nessa igreja profetizando sobre os adultos. As crianças iam tocando e pessoas sendo curadas. E o Senhor me diz: filha, está chegando o momento. Sabe, está na hora de restaurar o altar. Está na hora. Vocês não são normais. Vocês precisam entender que é uma promessa de Deus sobre a sua casa. Ei, pare de se acovardar. Pare de se acovardar. Não tem tempo mais. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Um grande evangelista, e eu falo avivalista, Billy Graham, ele estava em uma reunião de oração. Billy Graham, ele segura a bandeira brasileira. E ele orando, e alguém chega e fala: Billy Graham, já oramos muito por essa bandeira. Billy Graham falou: mas eu não consigo soltar, porque o avivamento, o Senhor me disse que vai começar no Brasil. E eu acredito, ei, você e a sua casa viverão o avivamento de Deus na nossa nação. Começar no Brasil, vai começar no Recanto das Emas, vai começar na sua casa. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Eu sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero. Teu fogo arde em nós e muda. Eu sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero. Ei, sabe por que Satanás quer tanto que a sua família caia? Sabe por que Satanás quer que você desista, pai, da sua família? Sabe por que Satanás, mãe, quer que você desista de tudo? Sabe por que, filhos, Satanás quer que vocês cresçam frustrados? Porque ele sabe também da promessa que o Senhor tem na sua vida. Ei, Satanás não toca em algo que é pequeno.
Satanás, ele quer acabar com a família porque a família é projeto de Deus. Só que ele pode até se levantar para cair. Ele se levanta para cair, ele se levanta para cair. Porque ninguém vai matar o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Ninguém vai matar o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Para me finalizar, mais uma vez eu vou te dizer, a sua família é resposta para a nação brasileira e para as nações. Eu me lembro muito bem quando eu e a pastora Jaque, a gente foi procurar a igreja, a primeira igreja da Empenho. A gente andou o recanto praticamente todo. E a gente foi lá para perto do Tatico e viu uma igreja muito grande. E a gente até falou, não, tem que começar aqui. E quando o Senhor lhe deu o nome aos nossos apóstolos sobre ministério, promessas nas nações. Muitas das vezes a gente pensa que é um nome, sabe, virou um nome no automático. Mas a gente não entende a promessa que o nosso ministério tem. E aí, quando eu estava estudando, o Senhor falou assim, as bandeiras não estão ali por acaso. O ministério não tem um nome de ministério nas nações por acaso, Morgana. A palavra vai dizer que nós pais que temos que ensinar os nossos filhos. Porque tem um homem dentro da palavra que é Timóteo. Timóteo, ele foi um grande líder. Mas posso te falar uma coisa? Começou dentro do lar. Teve a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo ensinando o caminho. Posso dizer algo para vocês? Dentro da minha casa há 2 respostas para as nações. E dentro da tua casa há quantas respostas? Eu quero ouvir você falando. Vai dar uma bagunça, mas eu quero ouvir. Dentro da sua casa há quantas respostas de Deus para as nações? A palavra do Senhor nos deixa claro. Somos nós, pais. É você, filho, que tem que se posicionar também. Muitas das vezes o pai quer tomar o lugar da mãe, a mãe quer tomar o lugar do pai e os filhos querem tomar o lugar dos pais. Ei, o Senhor manda dizer nessa noite, não é só seu pai que tem que se posicionar, não é só sua mãe, é você, filho. É você, adolescente. Eu estava tendo um discipulado com meus discípulos ontem e eu falei, está na hora de vocês parar de correr do chamado que Deus tem sobre a vida de vocês. Porque, eu vou te falar, quando eu entro nessa sala aqui, dos adolescentes, meu Deus, que ousadia, que autoridade que eles falam. E entra aqui, quando eles saem, eles estão com o rosto tudo manchado, tudo chorando. E aí eu vim para o culto dos adultos. Quando fala se posiciona, põe a mão no altar, não coloca. Quando o louvor está aqui louvando, fica com a mão baixa. Quando eu entro ali, eu falo, meu Deus do céu. Mas é a geração que se levantou. É a geração que está se levantando. Se eu chamar uma das minhas crianças para vir ministrar comigo, eles ministram. Se eu chamar o Samuel para orar, ele ora a noite inteira. Se eu chamar a Milena, que eu acho lindinha demais, para orar, ela ora em todo mundo. E entre os outros, que são muitos, eu profetizo que sairão nesta noite, Pai, posicionados. Pai, posicionados para ensinar os seus filhos a palavra, o caminho, os princípios. Vocês olharão para os seus filhos hoje diferente. Orarão e falar, meu Deus, eu tenho profetas na minha casa. Morgana, mas o meu filho tem 2 anos, é profeta. Essa criança que veio aqui ser apresentada, ela é profeta, ela nasceu com um propósito. Essa criança que veio aqui viverá o avivamento na nação brasileira. E eu falo para a mãe dessa criança,
dia, mãe. Está na hora de nós sermos como a mãe de Timóteo foi, a avó. Ei, deixa eu falar uma coisa. Filhos que crescem no altar não se perde. Pode até desviar, mas vai voltar. Porque o propósito de Deus ninguém mata. Ah, Morgana, mas o meu filho está desviado. Ah, Morgana, mas o meu filho não quer mais. Ei, não importa o que ele quer, Jesus vai trazer de volta. Eu profetizo que a nossa casa completa entrarão no reino do céu. Amor, vem cá. O Joab está lá atrás. E eu queria falar para os adolescentes. Se coloca de pé. Os adolescentes. Eu gostaria que os adolescentes viessem aqui na frente. Eu gostaria que você virasse para os nossos irmãos. Sabe esses adolescentes aqui? As pessoas falam muito, eu não concordo muito, mas tem pessoas, eu não vou chamar minhas crianças que são muitas, mas tem pessoas que falam que ela é a geração do amanhã, eu não concordo. Elas são a geração do hoje, porque elas são usadas no hoje. Há uns anos atrás, há 7 anos atrás, eu estava numa célula dentro da casa da Tereza. A Ludmila era pequenininha. Ludmila, Júlia, Nicole, que é as mais antigas, Caleb, Samuel. Eles eram tudo nenenzinho. E eu queria muito engravidar. Eu queria muito ser mãe. E aí eu falei, Joab, eu vou pôr essas crianças para orar por mim. Porque eu sei que Deus vai usar essas crianças. E aí quando eu ajoelho com Joab e que elas ficam ao meu redor, quando elas colocam a mão sobre as minhas costas, eu senti um fogo do Senhor. E ali a minha barriga, parece que ela estava pegando fogo. E o Senhor falou, minha filha, está chegando o tempo de gerar. E aí no dia que estava acabando o ano de 2025, a Diana chamou eu e o Joab lá dentro. E aí os adolescentes oraram por mim, pelo Joab, eu senti o mesmo fogo. Eu senti a mesma coisa que eu senti anos atrás. E esses adolescentes, muitos aqui, não tem um pai e uma mãe aqui na igreja. Tem adolescente aqui que não tem o seu pai e sua mãe firme na igreja. Mas ministra com uma autoridade, uma ousadia que eu nunca vi. E esses adolescentes são resposta dentro da casa. Crianças são resposta dentro da casa de muitos. Porque tem muitos pais que não saíram da igreja por causa dos seus filhos. Elas são respostas. Eu quero que você olhe o rosto de cada um deles. Estão olhando? Eu também quero que você olhe as bandeiras. Daqui sairá profetas. Daqui sairá avivalista. Daqui sairá profetas que serão João Batista. Daqui sairá Jeremias, Ezequiel.
Eu quero hoje, vira para cá, adolescentes. Fecha os olhos. Espírito Santo de Deus, Pai. O Senhor me mostrou a visão desses adolescentes correndo sobre essa igreja. Espírito Santo de Deus, Pai. Tu tem autoridades e liberdade para fazer como o Senhor quer. Espírito Santo, eu profetizo agora que serão usados dentro da escola com autoridade, com ousadia. Espírito Santo, com ousadia, Pai. Vai cobrindo, Espírito Santo, a vida de cada um agora. Espírito Santo de Deus, venha, Pai, como vento impetuoso agora sobre a vida dos seus filhos. Vento impetuoso, Pai, como em Atos 2. Rende, Pai, essa geração. É a geração do avivamento, Pai. Serão avivalistas, serão profetas que pregarão a verdade. Não vão se corromper. Espírito Santo, vem, aviva tua noiva. E hoje, eu como família, mas meu esposo, eu quero chamar você, família, que tem certeza que você foi chamado para a resposta nessa nação. Você foi chamado como resposta para a nação brasileira e para as nações. Eu te convido aqui no altar. Eu te convido aqui no altar. Espírito Santo de Deus. Satanás, ele quer tocar na mente dos adolescentes. Espírito Santo de Deus, eu profetizo agora. Toda ansiedade, todo espírito de inferioridade, pensamento suicida, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu profetizo, Pai, crianças e adolescentes curados. Espírito Santo de Deus, derrama agora, Pai, cura. Ansiedade não terá, Pai, não tocará a mente dos nossos adolescentes. Espírito Santo de Deus, blinda, Jesus, os quartos. Blinda, Jesus, os quartos dos teus filhos, Senhor. Adolescente, olha para mim. Vocês são importantes. Nem ansiedade, nem sentimentos de inferioridade, nem por causa da circunstância do lado de vocês. Isso não diz nada. Saia com uma certeza, vocês dois. Vocês foram chamados para ser profeta nessa nação. Vocês foram chamados para profetizar. Vocês foram chamados para ser como João Batista nessa terra. Jovens posicionados. Põe as mãos assim. As suas mãos são usadas para curar. As mãos de vocês vão ser usadas para curar. Feche os olhos. Espírito Santo de Deus, Pai. Eu não conheço, mas Tu me mostra, Jesus. Tu me mostra, Espírito Santo, dois jovens cheios da Tua presença. Espírito Santo, proteja agora cada passo que os Seus filhos der.
Senhor Jesus, que a tua luz venha brilhar. Que aonde eles tocar a cura venha acontecer, Pai. Espírito Santo de Deus, blinda o lar deles. Espírito Santo de Deus, nada prevalecerá. Nenhuma seta, nem a armadilha de Satanás prevalecerá contra a vida desses dois jovens. Eu profetizo e eu acredito que eu vou ver, Pai, os teus filhos ministrando. Os teus filhos ministrando, Pai, em outros países. Espírito Santo de Deus, abraça com um abraço de pai, Pai. Transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Amém. Eu queria que você declarasse comigo. Eu não posso encerrar o culto. Quando eu estava em casa lavando louça, Tereza. Sabe que eu amo demais a sua vida. Tereza também me conhece, né? Com 11 anos. E eu queria chamar a Tereza e os seus filhos em cima do altar. Eu queria chamar todos os filhos da Tereza que estão aqui em cima do altar. Eu queria chamar, não vou chamar todos, mas eu vou chamar Vitória, a Júlia e o Caleb. Sobe aqui no altar. Cadê a Júlia? Eu queria que a Tereza ficasse de um lado com os filhos. Falta Sossô, né? Sofia vai ser aquelas profetas igual João Batista mesmo. Tereza, quando eu estava lavando louça lá na minha casa, o Senhor me mostrou a sua casa. A família da Tereza, para mim, são as que mais amam vidas. A família da Tereza já trouxe pessoas que se tornaram pastor. A sua família ama vidas. E o Senhor me manda te dizer, Tereza, que a tua família toda é do altar. Eu bato muito numa tecla com o Guilherme, porque eu falo, Guilherme, não é só na mídia, é em cima do altar. E a mesma coisa com a Ludmila, eu falo, Ludmila, essa timidez não pode te parar mais. E a Bia, quando ela ministrava dança, a gente via nitidamente o Espírito Santo sobre a sua vida. Só que o Senhor quer mais. Tereza, o Senhor manda eu te dizer que você verá todos os teus filhos ministrando em cima de um altar. O Guilherme é para as nações. Sabe o Gleides, Tereza? Ele é para as nações. Sabe o Mateus, Tereza? O Senhor usará o teu filho com uma ousadia, com uma intimidade. Todos os teus filhos é do altar. Não importa o cenário que está acontecendo. Mas eu te digo, o Gleidson voltará. Porque o óleo que caiu na cabeça dele não foi em vão.
Ludmila e Bia, 2026 vocês não ficarão mais no raso. Você não vai reconhecer o que o Senhor vai fazer. A sua profissão não é porque você ama. A sua profissão vai além disso. Quando você toca, você não pode estar vendo, mas algo está acontecendo sobre vida. E Ludmila, você é profeta de criança. Sabe aonde você vai ser mais usada, Lud? Sobre paternidade na vida de meninas. E o Senhor manda te dizer, Teresa, que a boa obra que Ele começou ainda não terminou. O Senhor te trouxe mais uma vez sobre este altar para reafirmar que a sua casa é do altar. Guilherme, o Senhor não te pediu o futebol em vão. Eu olho para você e eu vejo você como os maiores profetas. Eu estava lembrando do Guilherme quando o Senhor me mostrou eles na pia. E eu amo muito a vida dele. E eu falei assim para ele esses dias, que eu vou fazer minha cerimônia na igreja esse ano. Vou realizar o meu sonho de casar na igreja esse ano. E eu queria ele como padrinho. E aí ele olhou para mim e falou algo. E aí às vezes você pode pensar, mas eu sou novinho. Mas o que você fez pela minha casa eu nunca vou esquecer. Você profetizou o carro mesmo antes de eu ganhar. 2 dias antes da gente ganhar o carro, o Guilherme falou assim para o Joabe: aqui o que eu vou primiciar na sua vida. Ele falou isso no dia 4 de janeiro, no dia 3 de janeiro, no dia 5 de janeiro eu ganhei meu carro aqui na igreja. Só que o Guilherme fez algo muito além. Estava chovendo muito, o Benjamin estava com pneumonia. E estava chovendo muito, eu nem ia vir para a igreja. E o Guilherme falou para o Joabe: eu vou buscar vocês. No mesmo dia que eu ganhei o carro. E estava chovendo, mas o que o Guilherme fez eu nunca vou me esquecer. O Guilherme praticamente entrou dentro dessa igreja com um carro para o meu filho não pegar um pingo de chuva. E o Senhor manda te dizer, meu filho, você é resposta para as nações. O Senhor manda te dizer, acabou o raso, Guilherme. Acabou o raso. 2026 vai ser o ano do aprofundamento espiritual sobre a tua vida. Crescimento espiritual. O Senhor te dará visões. O Senhor te dará visões, ousadia e autoridade. E a palavra revelada ao teu coração. Tu não é um profeta de qualquer jeito. Tu é um profeta que tocará em pessoas doentes, em paralíticos, em cegos, e serão curados. Para me encerrar, eu gostaria que os meus adolescentes fizessem a última oração. É uma palavra muito pesada para alguns pais, mas está na hora da nossa casa levantar. Está na hora da nossa casa levantar. Está na hora, pai e mãe, começar a arrumar as bagagens dos teus filhos. Está na hora de você começar a olhar para os seus filhos e falar: vai para as nações. Samuel, sobe aqui. O Samuel que eu estava falando é esse aqui. No dia da conferência infantil, a gente começou aqui a orar, e o Samuel começou a orar. E ele falava assim na oração dele: Senhor, derrama fogo. Senhor, derrama fogo, 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 fogo.
E as crianças sendo batizadas. É por isso aqui, pais, que temos que posicionar. É pelos nossos filhos. É pelos nossos filhos. Essa geração aqui não vai. Satanás não vai ceifar, não vai. Satanás não vai tocar na inocência das nossas crianças, não vai. Se você é pai que está aí atrás, se levanta pelos teus filhos. Se posiciona pelos teus netos. Porque você vai ver que foi isso desde o início que o Senhor te pediu. Espírito Santo de Deus, eterno Pai. Pai, nós te agradecemos por esse culto, ó Pai. E mais primeiramente, antes de finalizar, queremos orar, ó Pai, em Tua presença, pedindo, ó Pai, para que os Teus filhos, para que os Teus servos venham entender o tamanho da Tua glória. Venham entender, ó Pai, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o que manda em nossas vidas. Pai, eu peço para que os seus filhos venham entender que eles não são donos das suas crianças. Eles só estão aqui para cuidar, e quando chegar a sua hora, eles os levará para as nações. E Pai, eu venho pedindo, ó Pai, há muito tempo que o Senhor venha fazendo esse momento, para que os teus filhos venham entender que os teus passos são os passos deles, que eles irão seguir cada passo teu com fogo, com autoridade, ó Pai, levando a palavra em cada canto do mundo. Pai, para que seu evangelho seja espalhado em cada canto da nação. Espírito Santo de Deus, eu venho pedindo que o Senhor desça mais uma vez com fogo, apenas mais uma vez, para que seus filhos venham ver o tamanho da tua glória, o tamanho do teu poder, e venham nos usar com ousadia, venham nos usar mais uma vez, ó Pai. E Pai, viemos pedir para que cada um dos teus filhos venham sentir a tua glória, tamanha glória que não aguente ficar de pé, tamanha glória é essa, que, ó Pai, seus joelhos dobrem diante da tua glória, que suas visões sejam abertas. Pai, eu venho pedindo, ó Pai, por esse momento, eu venho pedindo, ó Pai, que o Senhor desça fogo mais uma vez. Espírito Santo de Deus, que os seus filhos venham ser usados, ó Pai, não só dentro de casa, não só dentro de uma escola, mas, ó Pai, nas ruas, em cada canto de uma cidade, ó Pai, eu venho pedindo que os seus filhos venham mostrar o tamanho do teu amor, o tamanho do amor pelo Evangelho. Espírito Santo de Deus, venha descendo fogo, venha descendo ousadia sobre as tuas crianças, porque nós sabemos que em apenas um toque de seus filhos é capaz de trazer cura, é capaz de trazer todo entendimento, ó Pai, se a tua glória está junto. Então pedimos, desça mais uma vez, não só hoje, ó Pai, mas que venha descendo com fogo, em nome do Senhor Jesus. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Amém. E o Caleb e a Rebeca, a mãe deles, o Senhor recolheu, mas a mãe deles deixaram o legado. Rebeca, Caleb e Samuel é a continuação do legado que a mãe deles deixou. A mãe deles era mulher de oração. E o Caleb ministra, eu falo, é o Espírito Santo movendo cada gesto dele. Então é isso. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. E todos os dias, quando você levantar, pai e mãe, fala para você mesmo: a minha casa, ela é resposta de Deus. A minha casa será usada nesta geração, nesta terra. Eu vou me posicionar como um pai, sabendo que eu sou sacerdote. Eu vou posicionar como uma mãe, sabendo que eu sou intercessora e edificadora do meu lar. E filhos, comece a obedecer mais. Filhos obedientes ao Senhor chama para isso. Amém?
conferência de jovens no ano passado, eu e a Júlia tinha preparado algo para orar sobre essa geração. E acabou que na mudança de planos o Senhor queria outra coisa, mas o Senhor preparou o momento certo para orar sobre uma geração que a gente acredita que vai se posicionar. Que a gente acredita em cada uma dessas pessoas, em cada um desses jovens, porque não é em vão. Porque em uma conferência da família, a gente ministrou aqui e eu virei para a Júlia e falei assim, Júlia, não tinha nem forças. Ela falou, eu também não. Mas é sobre isso. É sobre uma geração que vai se levantar mesmo nos dias de choro. É sobre uma geração que vai se levantar mesmo quando está sangrando. E nós profetizamos sobre uma geração que, independente do que aconteça, eles vão continuar, eles vão avançar, porque 2026 é ano da colheita. Deixa eu te falar, tem muito jovem que vai colher muita coisa ainda. Tem muito jovem que vai viver muito sobrenatural ainda. E não é agora, não é amanhã, é hoje. O dia de viver o sobrenatural é hoje. Não é sobre mais viver num raso, chega. A gente tem uns jovens aqui que, cara, são usados imensamente. E não é na frente de ninguém, não é em cima de altar e dentro das salas dos teens. Pessoas que são chamadas para ministrar para outros jovens. E nós cremos que não é mais uma oração em vão, mas é uma oração sobre uma geração do avivamento. Uma geração que vai viver o sobrenatural. E não é amanhã, é hoje. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai, nós oramos sobre uma geração, Pai. Nós cremos em uma geração levantada, posicionada, Senhor. Uma geração que derrama lágrimas no secreto, mas não é em vão, Senhor. Pai, nós acreditamos nos seus filhos, Pai. Nós acreditamos na geração do avivamento, Senhor. A geração que não vai andar só sobre as nações, mas vai começar no Brasil, vai começar nos estados, Pai. Pai, nós acreditamos sobre uma geração que viverá o sobrenatural da Tua presença, Pai. Jovens batizados, falando em línguas, vendo em nome de Jesus, Pai, jovens com visão aberta, Pai, jovens sendo usados, Pai. Aqui tem pastores, aqui tem profetas, aqui tem missionários, Senhor, e nós acreditamos no que eles carregam, Pai. São jovens que vão ser usados hoje, são jovens que vão ser cheios hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor comece a derramar algo diferente sobre essa geração, porque não é uma geração perdida, é uma geração posicionada, é uma geração que vai buscar quem está lá fora, é uma geração que vai entrar pro mundo afora e vai buscar aquelas pessoas que estão lá fora, é uma geração que derrama lágrima no altar, mas tem muito a derramar, é uma geração que se permite sentir, é uma geração que vai ao mundo afora e falar do nome do Senhor sem medo, mesmo que custe as suas vidas. É uma geração do hoje, é uma geração que vai orar hoje, é uma geração que vai se aprofundar hoje, é uma geração do hoje, do agora. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. E nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Eu queria que vocês colocassem a mão sobre sua cabeça. Eu creio que tem muito mais pra gente viver. Essa noite não é qualquer culto da família, mas é uma noite que vai desbloquear algo que está travado. Então feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, rasga os céus e desce sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, eu acredito, Senhor, em uma geração de João Batista, Senhor. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, Senhor, desbloqueia cada mente, Senhor. Toda ansiedade, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Toda depressão caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama sobre essa geração, sobre essas crianças, um óleo novo, uma graça nova, um fogo novo, Espírito Santo. Que as mãos deles, Senhor, sejam usadas, Senhor. Que não tocar em vidas e vidas serão curadas, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que através da boca deles, Senhor, vidas serão libertas, Senhor. Nós acreditamos nessa geração, Senhor. Então te peço, Senhor, coloca sobre eles, Senhor,
posicionamento. Que a partir de hoje eles venham se posicionar como os filhos de Deus. Não são do mundo, não pertencem ao mundo, são de Cristo e pertencem a Cristo. Que eles venham mudar, Senhor, a mentalidade deles. Que eles venham entender que eles precisam ir para algo mais profundo, Senhor. Que eles venham entender que eles não podem mais ver no raso, porque 2026 não é o ano de viver o raso, é o ano de viver o profundo. Porque é através das profundezas que nós iremos colher coisas grandiosas, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, Senhor, mais uma vez, derrama sobre eles algo novo, Senhor. Que 2026 seja um ano tremendo, Senhor. Que 2026 eles venham colher, Senhor, coisas novas, Senhor. Que por onde eles for, eles venham levar o seu evangelho, Senhor. Que não seja entre quatro paredes, que não seja apenas nessa igreja, mas seja nas ruas, seja na parada de ônibus, seja no trabalho, seja na escola, Senhor. Então usa, Senhor, usa com autoridade e ousadia, Senhor, porque eles não pertencem a esse mundo. Em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Tem mais jovens aí? Deus quer selar algo dentro da tua casa. Cadê a família do Gilson? Cadê a família do Gilson? Vem cá. Vem esses jovens para cá. Tem mais algum jovem aí? Pode ficar aqui, jovens. Pode ficar aqui. Adolescente principalmente. Eita glória. Lavaçou. Pais, preste bem atenção. Essa aqui é a geração que vai ficar no nosso lugar, tá? Essa geração aqui, eu digo para os meus filhos, vocês vão ser muito melhores do que eu. É o que vocês vão profetizar sobre os seus filhos que estão aqui na frente. O mundo espiritual agora está em uma grande guerra. Porque o passado tem batido a porta do presente deles. Mas essa maldita voz que diz que vão ser igual os pais foram, igual os avós foram, tataravós foram. Não, eles têm um legado deles. Eles têm uma nova história para eles. Amém ou não amém, pais? Então estenda suas mãos para cá. Jovens aqui, fecha os teus olhos. Abre as tuas mãos. Intercessão, quero que vocês já ungiram todos eles. Já ungiu eles? Unge todos eles aqui agora, rapidinho. Intercessores, pastores, começa a ungir esses jovens aqui agora. Charamanda Vegemandarabasu Viondegamandasúria. Há um novo tempo para esses jovens. Há uma fase nova para esses jovens. Remondo Cobassúbia. Remondo Rebassúbia. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
provês o fogo e eu os sacrifícios. Tu provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, 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 oh. Enche-me, Deus. Enche-me, enche-me, Deus, Enche-me, Deus. enche com teu fogo, com tua glória, vem nos nossos corações. Enche-me, Deus, Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória, Derrama sua glória enche-me, Deus, até transbordar. derrama sua Glória, derrama sua glória. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito Desce como fogo, incendeia. incendeia. Santo Espírito Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, incendeia a tua igreja. Incendeia, Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Papai e mamãe, Incendeia. está sendo decretado sobre os teus filhos. Preste bem atenção. Outra coisa, você que não está, papai e mamãe, que os seus filhos não estão aqui, não se preocupe. O mover que está acontecendo aqui agora, Deus está visitando o teu filho aonde ele estiver agora. Rabadaiassai. E a ordem agora, Espírito Santo, visita as crianças dos teus filhos, aonde estiver, pois o Senhor vai trazer um sonho profético para o teu filho que não está aqui. Ibiabandassai. Espírito Santo, há uma ordem nessa noite. Esses jovens vão atrair outros jovens, e esses jovens que vão ser atraídos pelo teu Espírito, vai trazer a família toda. Raba, subia. É uma promessa a ser realizada sobre eles. Usa os lábios dos teus filhos. Usa com autoridade e poder. Assim, Espírito Santo, está sendo selado nesta noite. Lacrado nesta noite. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus. Papai, abre os braços. Jovens, abre os seus braços. Abre os braços. Agora você vai abraçar o teu corpo bem devagarzinho. Mamãe e papai, Deus vai capacitar vocês para ensinar os teus filhos no caminho com Jesus. Deus vai dar um discernimento de espírito, porque aí fora Satanás só está esperando uma oportunidade, mas ele não vai ter mais. Está sendo decretado hoje uma posição nossa dos pais e uma posição dos filhos também. Então não haverá brechas, legalidades abertas. Está sendo selado nesta noite. Se você crê, levanta suas mãos aos céus e dê a maior salva de palmas a Ele. Abra as suas mãos, querido. Hoje é domingo, sim ou não? Semana passada eu disse para o nosso povo, aí fora eles dizem que segunda-feira é o pior dia, mas para nós é o início de um melhor dia da semana. Então não sou eu que vou fazer para você o melhor dia da semana, é você que vai fazer o melhor dia da tua semana. Que a graça do Senhor, que as doces consolações, que o Espírito